Olá, meu nome é Laís Alves, eu sou fonoaudióloga Olá, meu nome é Esther Lima, eu sou psicóloga. e nós estamos aqui mais uma vez no Café Integrar, hoje para falar sobre o desenvolvimento infantil. Olá, pessoal, estamos em mais um Café Integrar e desta vez, como a Laís falou, estaremos debatendo, conversando um pouco sobre desenvolvimento infantil. Sim, e eu como fonoaudióloga, eu vou falar um pouquinho, né, enriquecer aqui o nosso tema, falando sobre o desenvolvimento e aquisição da linguagem e da fala. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer é justamente fazer essa distinção entre linguagem e fala. O que seria a linguagem? A linguagem é a forma como nós elaboramos, compreendemos, formulamos, interpretamos a mensagem. Então, por exemplo, eu posso ter voz, eu posso articular bem as palavras, mas se eu tiver uma dificuldade em linguagem, a minha mensagem ela não vai ser bem compreendida, né, pelas outras pessoas, eu não vou compreender o que é dito, assim como eu não vou conseguir me expressar adequadamente. Já a fala é a maneira como nós articulamos os sons. Então, o que nós usamos para isso? O lábio, o dente, a língua, a bochecha, tudo isso modula o som e produz então a nossa fala. E também é importante a gente entender que existe aí um aparato biológico e ambiental que interagindo vão propiciar esse desenvolvimento e essa aquisição da linguagem e fala. Então, por exemplo, se chega uma criança no consultório com um atraso de linguagem, com uma queixa dessa, ele está demorando a falar. Bom, então nós precisamos investigar. O ambiente que essa criança vive é favorável para esse desenvolvimento? Ele tem estímulos suficientes para isso? Se essa criança não tem esse estímulo, então a gente precisa inserir isso na vivência, no cotidiano dessa criança. Mas às vezes é uma criança que tem estímulo, é uma criança que tem um ambiente favorável. Então nós precisamos pensar no aparato biológico. Essa criança, ela ouve bem? Essa criança já foi submetida a uma avaliação neurológica? Porque tudo isso vai compor esse desenvolvimento. É importante pontuar que no contexto da psicologia, o que a gente observa? O psicólogo, todo o trabalho do psicólogo está muito associado às emoções. Então, vamos lá, falar da linguagem. Como se desenvolve a linguagem numa criança? O ambiente, como a Laís falou, precisa estar favorável. Um exemplo, uma criança está em casa com a sua babá e aí, de repente, chega a sua mãe. Essa criança vai fazer festa, vai brincar, vai rir, ou simplesmente essa criança vai alargar tudo e vai querer ficar no colo da mãe e vai estar emitindo sons como mamãe, ou papai, ou mano. Então, o contexto afetivo, o contexto da interação da criança é muito importante e é responsável, pela construção dessa linguagem, né, e da fala também. E como que se dá essa construção, né? Ainda bebê já é possível estimular, né, a linguagem dessa criança, a fala. A partir do momento que é quando a mãe está dando banho, a mãe está conversando, né? O toque, a interação, o nomear as coisas, o cantar, tudo isso está aí desenvolvendo essa linguagem. A criança aí nos seus 7, 9 meses, ela começa a balbuciar, que é fazer os sons mamã, papá, babá, babá, né? E por volta dos 9 meses, ela já começa a apontar aquilo que ela acha interessante. E aí ela já começa a querer compartilhar aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem observado. Nessa fase também a gente pode perceber, você usou
a questão do cantar. Quantas crianças, vocês em casa podem concordar conosco, que ficam extremamente quietas diante de determinadas canções? Talvez porque o pai está acostumado a cantar, Sim. a mãe está acostumada a cantar, ou até mesmo, né, crianças que frequentam a creche, onde a professora ministra, desenvolve este estímulo. Então, tudo isso está associado à construção da linguagem. Outra coisa importante também, quando a gente fala sobre o afeto, é que nesse momento, né, nessa fase que você sinalizou, é a fase da identificação. Um exemplo, a criança se apega muito, essas crianças pequenininhas se apegam muito ao cuidador, como já foi dito, ao pai, à mãe. Se a qualidade do pai e da mãe não for favorável, ela vai se apegar à babá, né, ou ao irmão, ao avô ou avó. Tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil e todo esse processo a gente pode perceber essa linguagem sendo construída, preparando aí para a fala, que é algo mais fisiológico. Sim. Algo que eu acho muito importante de ser falado é que muitas das vezes a criança, quando ela começa a apresentar algum atraso, alguma coisa, existem alguns profissionais que dizem que é normal, né? É normal, vamos esperar, se ela não fala, se ela não se comunica, ela tem o tempo dela. E não é bem assim. É importante nós entendermos que existe uma idade cronológica esperada, existe aí um marco do desenvolvimento, que nós precisamos ficar atentos. Então, por exemplo, com 1 ano de idade, a criança ela já começa a falar as suas primeiras palavras. Ela vai falar corretamente essas palavras? Talvez não. Talvez ao invés de dizer água, ela vai dizer aga. Ao invés de dizer dormir, ela vai dizer mimi. Certo. Né? Mas ela aí já começa, o adulto, aqueles que estão com ela, já começam a entender o que ela quer dizer. E aí com 1 ano e meio começa a formar frases já. Frases simples. Quer mimi, quer biscoito. E quando chega nos 2 anos, é quando acontece a explosão do vocabulário. Então, num curto período de tempo, surgem muitas palavras. E essa criança começa a se comunicar com muito mais clareza. Nesse momento também, ela começa a se comunicar, sinalizando o seu afeto. A criança gosta de falar daquilo que gosta, daquilo que não gosta, de uma música preferida, de um brinquedo preferido, se é um urso ou se é uma boneca, se é um carrinho ou se é uma pipa. É interessante pontuar que nessa fase, né, você está sinalizando crianças até 2 anos, onde a criança começa a falar não. Tudo é não. Claro que isso tem a ver, faz parte desse desenvolvimento, mas uma dica para os pais nessa fase. É sempre bom apresentar 2 situações para a criança não dizer não para tudo, para dar a ela a possibilidade de escolha e assim tá desenvolvendo outras habilidades nesse contexto. Você quer usar um exemplo para uma menininha, o vestido rosa ou o vestido laranja? Em vez de falar simplesmente o que você quer vestir, ela fala nada, né? Nesse contexto que eu gostaria de pontuar, de sinalizar. Sim. E aí, lá por volta dos 3 anos, é importante deixar bem claro que nós adultos já conseguimos compreender a maioria das palavras que essa criança fala. A maioria dos fonemas já estão instalados nessa fase, por volta dos 3 anos e meio. E também, nesta fase, a criança ela já fala aproximadamente 1000 palavras. Inclusive, nessa fase, né, do desenvolvimento da criança, ela já tem noção do que é certo, do que é errado. Se ela conta uma mentira, ela sabe que aquilo ali está distante do contexto verdadeiro. Nesse momento, a criança inicia na escola, vai potencializar todo esse desenvolvimento já que começou no ambiente familiar. Pode ser apresentadas regras, certo? Outra coisa muito importante, que aos 3 anos as crianças têm os pais como única referência. O pai e a mãe é o porto seguro, o pai e a mãe é referência de segurança. Então, importante em
os pais em diferentes ambientes estarem transmitindo essa confiança para a criança. Um exemplo na escola, inclusive no outro vídeo nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Tem crianças que têm resistência ao ambiente escolar, mas a postura do pai vai fazer toda a diferença. Sim. Depois desse processo, a criança vai começar a se apegar à professora, porque é uma figura de líder, de cuidadora, que é similar à mãe e o pai em casa, porque na escola a professora ela tem essa função de cuidar, né? Sim, eu achei interessante você falar sobre isso, que é uma fase que a criança, né, começa aí a vida escolar, porque aí a gente trazendo para a fala. Geralmente, o pai e a mãe entendem tudo que a criança fala, né? Ah, ele fala perfeitamente, nós compreendemos. E aí, quando chega na escola, muitas das vezes a professora não compreende o que a criança diz, porque os pais estão tão acostumados com aquele desenvolvimento que não se dão conta que aquela criança está trocando letra, que aquela criança não está se expressando bem, né? Então, muitas das vezes é aí que vem o clique. Opa, aí tá chegando nos 4 anos e tá trocando os fonemas, não está se expressando bem. Opa, talvez seja o momento de levar o fonoaudiólogo. 4 anos é a idade que a criança desenvolve aí, até antes um pouco, tem crianças que um pouco antes já conseguem desenvolver a autonomia, né? O que é ser autônomo? A gente pode observar, os pais que estão nos ouvindo podem concordar, e até mesmo cuidadores, professores, que crianças nessa idade colocam um suco no copo sozinhas, abrem um biscoito, conseguem ir ao banheiro com autonomia. Outro exemplo é colocar algumas peças de roupas. Importantíssimo também, conseguem fazer algumas tarefas em casa, como guardar os brinquedos, arrumar a cama. É claro que não arruma com aquela perfeição, né? Sempre tem que ter alguém monitorando, acompanhando. Isso é muito importante nesse período, mas já tem bastantes habilidades desenvolvidas. E é importante sempre frisar, né? Eu acho que é importante a gente bater nessa tecla mesmo. Todo momento, com o seu filho, com o seu aluno, com a criança que você cuida, é o momento de estimular. Isso. Todo momento, toda hora é hora. Não é É verdade? verdade. Então, se utilize desses momentos. Isso aí. Né? E seria interessante falarmos sobre a brincadeira, porque eu penso que na fase do desenvolvimento infantil, a brincadeira ocorre em todos os contextos. Sim. E na clínica, tanto da fonoaudiologia quanto da psicologia, nós usamos esse recurso, né, para desenvolver várias habilidades. Sim. E é até interessante isso, porque muitas das vezes os pais, né, quem acompanha a criança na clínica pensa, nossa, mas eu levo para fono brincar, eu levo para psicóloga ficar brincando com meu filho. Entenda que no momento da brincadeira, a criança ela está se desenvolvendo linguisticamente, ela está aprendendo, ela está ali colocando o que ela viu no cotidiano dela, ela está aprendendo a lidar com novos desafios, né? Então, é muito importante a brincadeira. Brinque com seu filho, proponha brincadeiras com seus alunos, envolva para que tenha interação, para que tenha o toque, a troca de olhar. Isso é muito importante. Em relação a isso, eu acho que também é bom que os pais acompanhem, tenham uma noção de como que se desenvolve um pouco essa brincadeira. Porque, por exemplo, uma criança ela começa a brincar como? Empilhando coisas, né? Certo. Bloquinhos, copo, coloca um copo dentro do outro. Essa é uma brincadeira inicial, né? Certo. De repente, essa criança ela começa a utilizar de miniaturas. Ela pega um carrinho e ela usa esse carrinho, dá função a esse carrinho. Ela pega um boneco e ela dá função a esse boneco. E aí, de repente, essa criança ela começa a fazer de conta. E isso é fantástico, porque a criança ela pega uma caneta e ela finge que é um celular. Ela pega uma flanelinha que a mamãe limpa o móvel e finge que é o cobertor da boneca. E de repente, ela nem precisa ter nenhum objeto. Ela finge que ela está pegando aquilo, mas não tem nada ali representando, né? E isso vai embasar o desenvolvimento da linguagem. Exatamente. Então, se eu tenho uma criança que não consegue fazer de conta no momento que deveria,
eu, como fonoaudióloga, preciso voltar aí e preciso trabalhar com ela esse faz de conta. Porque a gente está falando o quê? De processos cognitivos. Isso aí. A gente está falando de interpretar, de pensamento, de emoção, tá tudo envolvido, né? Tá tudo envolvido. Muito bem. No contexto do brincar, na terapia, né? E eu penso que em todos os outros ambientes também, na clínica, né? O que a gente pode, eu posso sinalizar, o que a gente desenvolve diretamente com as crianças. Laís falou muito bem, até mesmo no contexto da área dela. Mas na clínica, um exemplo, o que o jogo proporciona? Eu tenho um jogo que quando a criança ganha, eu vou estar desenvolvendo a autoconfiança, porque é prazeroso ganhar. Então eu estimulo a autoconfiança, eu sou capaz, eu consegui, que sensação boa. Porém, quando essa criança perde também nesse jogo, essa criança precisa tolerar a frustração. Ela vai entender que nem sempre vai ganhar. E a gente aí está apresentando um pedacinho da vivência real, né? Porque nas nossas relações interpessoais, na vida, em alguns momentos a gente ganha, em alguns momentos a gente perde. A gente precisa saber lidar com as emoções nesse sentido. Então a gente estabelece regras e limites através de jogos. A gente desenvolve habilidades sociais. Uma criança que é tímida, que não consegue falar. Quantos professores já podem citar exemplos de crianças que não interagem muito bem com os amigos, que são mais tímidos, e a partir de uma brincadeira, a partir de um jogo, ela começar a se expressar, a se colocar. Então, na fase do desenvolvimento infantil, a brincadeira é riquíssima e ela precisa estar presente em todos os contextos. Na família, na clínica, na escola. Outra coisa importante, o ir ao parquinho, gente, também é sensacional. Na escola, a escola é um ambiente que tem, né? Mas um exemplo, o pai que leva o filho para brincar, o fato de subir, descer, correr, pular, equilibrar, desenvolve várias habilidades físicas, né? Habilidades corporais. Sim. E aí a gente pode ver, né, o quanto que esse desenvolvimento precisa ser trabalhado. Tanto a linguagem, quanto a fala, quanto a parte emocional, que está aí atrelada à psicologia, o quanto que precisa ter aí um engajamento dos pais, das pessoas que rodeiam essa criança, né? E por que a gente decidiu falar sobre o desenvolvimento infantil? Isso. Por que você que está assistindo esse vídeo precisa entender o que é esperado para cada idade? Porque se você entende o que é esperado, a qualquer momento, se o seu filho teve aí algum desvio aí, né, desse trilho, não se encaixou, atrasou, opa, você já sabe identificar, né? Certo. Esse já é aí, fica aí um alerta. Ainda que você perceba minimamente alguma coisa, não hesite em procurar um profissional. Isso aí. Não hesite em procurar um fonoaudiólogo, um psicólogo ou aquele profissional que você julga importante no momento, né? Porque independente do primeiro profissional que a criança for levada, esse profissional vai saber direcionar. Olha, essa criança também pode precisar de um acompanhamento com o neurologista. Essa criança também precisa de um acompanhamento com o psicólogo. E esse profissional vai traçar aí o caminho para uma equipe multidisciplinar, se for o caso, né? Então eu acho que é isso, né, Esther? A gente tentou trazer de uma forma bem sucinta aí, exemplificando situações para facilitar mesmo esse dia a dia, né? Isso é muito importante. Pais, estejam atentos ao desenvolvimento do seu filho. Muito bem. E é bom pontuar também, para finalizar, o pontuar está nos meus lábios. Então, que nós fizemos também esse vídeo porque alguns professores, alguns pais nos pediram, né, quando procurar um psicólogo, quando procurar um fonoaudiólogo. Essas dúvidas são muito frequentes no consultório, nas escolas. Isso aí, como a gente consegue observar? Então, baseado nesses questionamentos, nesse pedido, nós resolvemos desenvolver esse vídeo também. A gente espera que vocês tenham gostado. Sim. E se você quiser continuar acompanhando, né, o Integrar Espaço Terapêutico, que nós fazemos parte, nós temos uma fanpage que é Integrar Espaço Terapêutico e também estamos no Instagram, que é Integrar Espaço Terapêutico.
Eu também tenho uma fanpage, que é Laís Alves Fonoaudióloga. Lá eu tô sempre postando o que é esperado para cada idade. Tem um quadro super bacana falando o que é esperado para fala, para cada idade, quais os fonemas precisam estar instalados ou não. Então também curte lá a minha página, acompanha lá o meu trabalho. É isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando no YouTube, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem os nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Até!